E criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. Tem contexto que para chegarmos ao entendimento não podemos pegar o bonde andando. Nós temos que voltar lá do princípio. Por exemplo, se eu perguntar, o homem voa? Sim, ele voa. Mas como assim? Eu nunca vi um homem voando. Mas ele criou uma criação que voa. Então, através da criação avião, o homem voa. Se eu perguntar, Deus se manifesta? Sim. Mas como ele se manifesta? Através da consciência que a sua criação humana produz. A consciência é a semelhança de quem se manifesta por ela, assim como um espelho. E se eu perguntar quem é a pessoa, ela se identificará pela imagem que está refletindo no espelho. Então Deus vê a semelhança de si mesmo quando uma consciência reflete a sua imagem. E o mais assustador é que a consciência pode ser tanto a semelhança da carne quanto a semelhança de Deus. E foi neste sentido que Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Um criador não é nada sem o que a sua criação produz. O homem não voa sem a sua criação avião. Não escreve sem a sua criação caneta. Não vê no escuro sem a luz que a sua criação lâmpada produz. E Deus também não é nada sem a consciência que a sua criação humana produz. Por isso Paulo disse: e vós também juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Deus só pode ser pela consciência que o ser humano produz. E nós, consciências, somos a semelhança de Deus pelo Espírito e jamais pela carne que é a criação. Então precisamos entender todo o contexto para vermos do que está falando. Quando você olha para um espelho, o que você enxerga? Porventura não é a semelhança de si mesmo? Então Deus vê a semelhança de si mesmo na consciência que a criação humana produz. Seria como o Criador do espelho dissera: vou dizer e vou criar uma criação para ver a minha semelhança ou me ver como sou. A consciência reflete tudo que se manifesta nela. Então, sem a consciência que o ser humano produz, nada é ou não tem importância de ser. Nós sabemos que a Bíblia foi um livro enigmático, muito mal interpretado, fora ainda que ela sofreu várias traduções. Não é um livro literário e é muito mal redigido por consciências carnais. Muitas vezes não é nada do que estamos lendo, mas sim o significado do que quer dizer, da ressurreição que não é na carne, do batismo que não é na água, do pão que não é de farinha, do vinho que não é de sangue, da Eva que não é a mulher, do Isaac que não é o da carne, e outras coisas mais. E toda a consciência que leva a Bíblia para o literal, ela perde o sentido e a dúvida paira no ar, porque as consciências querem parear a carne com o espírito. Paulo disse que na lei está escrito que não devemos trilhar o grão enquanto o boi estiver comendo. Mas em seguida ele disse: porventura tem Deus cuidado com os bois? Ou a lei se refere a nós? Com certeza absoluta, a lei se refere a nós. Então, se eu disser 1000, com certeza deve ter todo um cálculo para chegar neste resultado.